A paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Quem aqui está feliz com o Senhor, deu glória a Deus bem alto. Aleluia, eu sempre digo isso, mas como eu gosto de ver você glorificando o nome dEle, o nome do Senhor. Amados, nesse momento eu sei que você já cumprimentou, mas cumprimenta essa pessoa mais uma vez. Diga para ela que bom que você veio, que bom que você está aqui comigo na casa do Senhor. Faça amizade, profetiza a paz, que excede todo entendimento sobre a vida dessa pessoa. Amém? Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Então, nesse momento, antes de buscarmos o Espírito Santo, eu gostaria que você abrisse comigo o livro santo, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 9, verso de número 7. Eu não quero priorizar a cura, mas eu quero priorizar aquilo que Jesus está vendo nesse homem. João, capítulo de número 9, verso de número 7. Guarde essa palavra no teu coração. Todos acharam? Vou esperar você encontrar na tua Bíblia. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 9, verso de número 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Verso 10. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Que bênção! Aquele homem escutou uma palavra. Ele recebeu uma direção dada pelo próprio Jesus. Ele conhece o nome de Jesus. E quando ele segue aquela direção, acontece algo sobrenatural na vida dele. Eu creio que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida também. Você crê nisso? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para ministrar o teu coração. Você crê nisso? Então traga a tua mão para a altura do teu coração e vamos falar com o Pai. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, está aqui o povo, Senhor. Está aqui a palavra santa. Está aqui, meu Pai, o livro santo aberto para que o Senhor venha falar ao coração do teu povo. Então, meu Pai, nesse momento, tenha liberdade para falar, meu Pai, para pregar aos ouvidos daqueles que estão aqui para buscar o Senhor. Meu Pai, tem pessoas que precisam ver de novo. Nós precisamos dessa palavra, que não haja resistência, que não haja empecilhos contra a tua palavra, meu Pai, agora. Na autoridade de servo de Deus, eu repreendo, meu Pai, toda arma forjada contra a pregação. Meu Deus, amoleça esse coração, que essa pessoa, ela não veja o homem no altar, mas que essa pessoa veja o Senhor falando com ela. Tome o teu lugar de honra, meu Pai, nos livra da heresia, nos livra do eu, do achismo. Em nome de Jesus, queremos glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, faça a tua obra em nossas vidas, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, e por gentileza, poder-vos tomar o vosso assento. Isso, nós, como nunca, precisamos de um avivamento em nossas vidas, e nós, mais do que nunca,
precisamos desse avivamento para que nós venhamos ser salvos pelo Senhor, porque breve virá o dia do Senhor. Ele está vindo, o céu já está pronto, a ordem precisa partir do Pai. E amados, mais do que um avivamento para sermos salvos, nós precisamos de um avivamento na nossa visão espiritual. E o tema dessa mensagem é: eu era cego, mas hoje eu posso ver. Então, amados, nós precisamos de uma ação de Deus na nossa visão espiritual para enxergar os mistérios de Deus. E quem aqui tem esse desejo? Levanta a mão. Todo mundo tem. O evangelista, eu quero ter sonho, eu quero ter visão, eu quero falar em línguas, eu quero acessar o coração do meu Deus. Ou seja, nós temos esses desejos em nosso coração de sermos mais íntimos do Senhor, porque quando você é mais íntimo de Deus, coisas diferentes acontecem, coisas inéditas começam a acontecer com esse tipo de pessoa. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vai passar em certo lugar com seus discípulos e ele vai observar essa situação no Evangelho de João, capítulo 9, verso de número 1. Olha, e passando Jesus, diga, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Você percebe algo na palavra? Que Jesus estava passando. E eu digo para você, hoje Jesus está passando aqui também. Ele está passando e Ele está vendo a tua situação. Então Jesus está passando. Ele está passando e Ele consegue enxergar um homem com um problema físico, com um problema na vida dele. Você sai pela rua, vai no centro da cidade, perto da tua casa, na Praça Minerva, você consegue enxergar pessoas com problemas físicos, sim ou não? Mas você não percebe essas pessoas. Por quê? Porque é natural, é comum, você já se acostumou. Para você é muito normal. Tem muito morador de rua, tem muito mendigo, mas Jesus está observando aquele homem. Talvez eu não perceba você, talvez as pessoas não percebam aqueles que estão sofrendo aí fora, mas Jesus, ele passa pelo caminho e ele está percebendo esse homem. Eu digo para você, Jesus está te percebendo, porque ele está aqui, ele está passando aqui e ele vai completar uma obra linda na tua vida. Ele está passando. Olha, talvez eu não vejo, talvez você não vê, mas Jesus está passando. Amém, amados? Ele está passando e ele vê aquele homem cego de nascença, no ventre, na gestação, os olhos não foram gerados. Aquele homem, ele tem um problema, talvez na retina, na íris, do globo ocular, que não se formou. Esse homem, ele não enxerga, ele não vê. Tudo o que esse homem sabe é de ouvir, porque ele não vê as cores do dia. Ele não tem condição de olhar para esse dia lindo que nós estamos vendo e glorificar o nome de Deus, porque ele é cego. Ele é cego. E, amados, além dele ser cego, olha só a indagação que os discípulos vão fazer a Jesus, no verso 2. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem que pecou? Esse que nasceu cego ou os pais dele? Porque alguém teve que pecar para esse homem ter nascido assim. Olha só. Pensa só, os discípulos, eles estão fazendo uma pergunta para Jesus. Estão afirmando
que aquele homem pecou no ventre, porque ele nasceu cego. E se eles estão perguntando, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? É porque eles queriam colocar culpa em alguém. E amados, eu digo para vocês, hoje tem muita gente que faz da mesma forma. Às vezes a pessoa, ela perde o emprego, ela pensa que ela está em pecado. As pessoas, quando veem você, talvez, em uma situação de enfermidade, elas pensam que você também está em pecado. Essa pessoa pecou. Essa pessoa fez alguma coisa contra o céu. Ela fez alguma coisa. Olha só, esses discípulos, eles estão cegos espiritualmente. Eles precisam de uma visão espiritual, porque eles não estão compreendendo os mistérios de Deus. Você já ouviu isso? Pessoas dizendo dessa forma a respeito de outras pessoas, sim ou não? Você já ouviu? Acontece muito. Às vezes a pessoa julga a outra, não. Essa pessoa deve ter feito alguma coisa. O casamento dessa mulher está assim porque ela deve ter traído o marido. O marido perdeu a esposa porque ele deve ter batido nela. Nem sabe da situação, mas julga. E olha só, o que Jesus, ele vai deixar bem claro para os discípulos aqui em Lucas, capítulo 6, no verso de número 36. Jesus, ele vai falar algumas coisas e ele vai dizer o seguinte, Lucas, capítulo 6, verso de número 36. Ele já havia ensinado, olha, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Pode. Jesus, ele mesmo vai responder: não, cairão ambos na cova. É por isso que Jesus, ele ensina a não julgar, não olhar para a situação alheia e querer impor uma situação que não aconteceu na vida do meu próximo. É por isso que eu preciso ter uma visão espiritual, porque ao invés de criticar, ao invés de falar, eu vou erguer as minhas mãos, eu vou interceder, eu vou apresentar a situação dessa pessoa para o meu Deus, aquele que está mudando a minha vida no hoje. Eu não preciso julgar, porque há quem julgue. Deus, Jesus, é juiz dos vivos e dos mortos, amados. Mas olha só, Jesus, ele vai esclarecer essa situação de uma vez por todas. Veja comigo no Evangelho de João, vá lá comigo novamente, capítulo de número 9. Olha só o que ele vai dizer no verso de número 3. Jesus, todos acharam? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tá ali, cego, com problema na vida. Pensa na infância desse homem. Como que foi difícil, meu irmão? Pensa em uma mãe que tem um filho cego. Pensa, você que é mãe, como que a mãe sofre? A mãe precisa ficar guiando o filho se machuca o tempo todo, o filho toda hora está esbarrando, o filho quer fazer como as outras crianças fazem, mas não pode. A mãe sofre junto com o filho. Esse menino que agora é homem, teve uma infância muito difícil. Para a mãe não é fácil, é difícil. E as pessoas ainda colocavam a culpa nele da sua condição de vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vai declarar que era necessário que assim se fizesse para que nele se cumprisse as obras de Deus. Ninguém está entendendo, mas é necessário.
Oh, é necessário, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Hoje a obra de Deus vai se manifestar na tua vida. Hoje Deus, ele vai dizer para todos à tua volta que ele é Deus da tua vida. Amém? Então, Jesus, ele vai tirar a argumentação, a culpa, aquilo que talvez pessoas acreditassem que fosse, parece que é, mas não é. Ou seja, nunca se ouviu que um cego vesse, um cego de nascença, nunca aconteceu. Era algo sobrenatural. E olha só, Jesus, ele vai afirmar que era necessário para que se manifestasse nele as obras do Pai. Mas evangelista, me diga algo, que obras são essas? Que obras que Jesus está querendo apresentar? Jesus está dizendo da palavra, porque ele veio cumprir a Escritura. E Isaías, ele vai mostrar isso, porque os fariseus, as pessoas daquela época, clamavam a Deus para que o Senhor viesse a enviar o Messias, o amado, desejado das nações. Isaías, ele vai profetizar alguns anos antes, o seguinte aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, o verso é o de número 5. Então nós vemos que os primeiros cegos são os discípulos que não compreendem as coisas de Deus. E aqui em Isaías capítulo 42, verso 5, nós vamos ver o que está acontecendo como cumprimento da Escritura. Todos acharam? Amém? Ó, verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Ó, ele criou e ampliou, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei. O Senhor vai te guardar, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, havia uma promessa, que Deus, ele traria luz, que Deus traria aquele que ia libertar o cego, o coxo, e chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Jesus, ele está deixando bem claro que ele é o cumprimento da palavra. É por isso que ele faz dessa maneira, que ele observa aquele homem. Talvez você está aqui pensando que Deus não está te vendo. Talvez você está aqui pensando que Deus não está vendo a tua situação. Mas Jesus, ele está observando tudo nos seus mínimos detalhes. E no final de tudo, meu irmão, você mesmo vai glorificar a Deus, porque a obra que ele vai fazer na tua vida vai ser linda. Ou seja, aquele homem está nessa condição. Ele está ali daquela forma. Mal ele sabe que o Filho de Deus está ali. Mal ele sabe. É mais um dia na vida de um cego. É mais um dia de escuridão. Tem pessoas que já nascem cegas por conta dos pais. Já nascem na religiosidade. Tem pessoas que nascem assim também, cegas. Esse homem, ele tem uma ideia de como é a vida. Tudo que ele vê é feito através da sua imaginação. Ele imagina como é a voz do pai, como que é a fisionomia do pai. Ele imagina como são as pessoas à sua volta, do seu bairro, a cama que ele dorme. Ele só imagina.
E tem pessoas que fazem da mesma forma, que vivem na escuridão e que só conseguem imaginar aquilo que é, mas que não é na vida dela. A pessoa ela só fica imaginando cores, mas a pessoa ela vive na escuridão. Hoje eu digo para você, hoje eu digo mesmo isso para você, que aquele que traz o pecador, a pessoa que está nas trevas, aquele que chama, ele está aqui chamando você para a luz. Não só você, mas Jesus está chamando os seus. Através da tua vida, Deus vai iluminar os seus e Ele vai trazer de volta, porque Ele é o caminho e a luz do mundo. Esse homem está cego. Os discípulos também estão cegos. Talvez você está aqui cego. O evangelista, não fala isso comigo não, que eu estou enxergando. Mas talvez você não está vendo o que Deus está fazendo. Então Jesus, ele aparece. Jesus, ele observa aquele homem. E Jesus, ele vai liberar uma palavra aqui em João. Volta comigo lá. João, capítulo de número 9. O verso é o de número 6. Olha só o que Jesus ele vai dizer, porque tem uma condição. Às vezes a pessoa pensa que não tem uma condição para Deus operar na vida dela, mas tem. Olha só o que Jesus ele vai dizer. Tendo, verso 6 do capítulo 9 de João. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo, diga, eu estou vendo. Jesus, ele vai fazer o que ninguém imaginaria que alguém fizesse. Não tinha talvez ali água, não tinha um copo d'água, mas havia um manancial ali diante daquele homem. O manancial de água viva. Jesus estava ali. Então Jesus, ele vai cuspir porque não tem globo ocular. Os olhos daquele cego não foram gerados. Então Jesus, ele cospe na terra e ele pega aquele barro, aquele lodo, e ele passa nos olhos do cego. Você se lembra de algo? Na criação, Deus ele formou o homem do pó da terra. O teu corpo também tem todas as indicações que você tem algo que assemelheia à terra. Ou seja, Jesus, ele pega aquele lodo e ele coloca nos olhos do cego. Ele coloca. Todo mundo estava vendo o barro. Todo mundo estava vendo a saliva, talvez. Mas Jesus estava vendo os olhos. Jesus estava formando os olhos. Hoje Jesus ele vai abrir a tua visão espiritual. Você vai ver. Ele vai abrir. Então ele pega aquele barro. Ele faz o lodo nas suas mãos e ele passa nos olhos do cego. Não dá para entender isso. É muita loucura. É sobrenatural. É fora da rota o que Jesus está fazendo. E quando as pessoas viram aquilo, elas pensaram que Jesus talvez estava fazendo chacota daquele homem. Porque talvez as pessoas pensam isso a respeito da sua fé. Quando você larga tudo e vem para a igreja. Quando você fala para o teu filho não dançar quadrilha. Quando você se priva do mundo, quando você tem critério, quando você serve a Deus, as pessoas pensam que é chacota, que é loucura da religião que você serve ou que você segue. Mas, meu irmão, você não está debaixo de uma religião do homem, você está debaixo da palavra do Deus Todo-Poderoso. Vale a pena abdicar, vale a pena abrir mão. O pior é que hoje tem pessoas que estão abrindo mão. Preste atenção.
Tem pessoas que estão vendo, mas não querem ver. A palavra está escrita, mas a pessoa não quer enxergar. É uma cega. E está guiando outros para o buraco. Jesus, ele disse, um cego não pode guiar outro cego. Pode, igreja? Por quê? Porque dois vão cair no buraco. Alguém tem que te guiar. Alguém tem que te direcionar. E o único que é capaz de colocar você no caminho, de te guiar, é Ele. É esse que está mandando esse homem lá para o tanque de Siloé. E perceba algo comigo na palavra. Quando Jesus, ele cura aquele paralítico no tanque de Betesda, Jesus, ele simplesmente libera uma palavra. Não foi assim que aconteceu? Jesus liberou uma palavra. Aquele homem ficou curado. Mas Jesus está mandando esse homem ir até o tanque do enviado. Jesus está dizendo, vai até o tanque de Siloé. Jesus poderia liberar uma palavra sim ou não? Seja curado. Que te formem os olhos aí agora. Vai acontecer tudo agora. Mas por que Jesus, ele manda aquele homem até o tanque? Aquele homem é cego. Talvez ele vai tropicando pelo caminho. Talvez ele vai demorar para chegar. Por que que Jesus, ele manda você fazer certas coisas? Por quê, amados? Simplesmente porque Jesus queria ver se aquele homem tinha visão espiritual. Porque muitos iam falar para ele, não, ele não vai não. Volta para tua casa. Vai para tua casa, sai daqui e volta a fazer as suas coisas. O milagre aconteceria? Não aconteceria. Por quê? Porque nós temos que ouvir a voz dele, a voz de Jesus. Porque se Jesus, ele falar que vai avivar, se Jesus, ele prometer algo a você e você não o fizer, você não vai viver o cumprimento do milagre. As coisas vão continuar da mesma forma. A coisa não vai mudar para você, porque Jesus liberou uma palavra. Não adiantava aquele homem voltar para casa. Não adiantava aquele homem voltar para a vida dele de pedinte. O que ele precisava fazer, igreja? Ir no tanque de Siloé. Lavar os olhos. Lavar. É por isso que nós precisamos nos lavar com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos lavar através dessa palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que quando esse homem foi, que quando esse homem lavou os olhos, a palavra do Senhor vai dizer que ele começou a enxergar. Ele nunca tinha visto nada e nem ninguém. Mas quando ele obedeceu, quando ele seguiu a ordem, a palavra do Senhor vai dizer que ele voltou vendo, ele começou a enxergar, porque ele foi no tanque do enviado, e o enviado é ele, Jesus Cristo é o enviado de Deus. Ele foi no tanque do enviado, hoje você está aqui, e o enviado para as nações está aqui também. Jesus está aqui, você está sentindo a presença dele? Pergunta para essa pessoa, você está sentindo também, meu irmão? Pergunta para essa pessoa, porque eu estou sentindo a majestade santa no nosso meio. Então, aquele homem foi até o tanque de Siloé, até o tanque do enviado. Nunca choveu algo dessa magnitude. O homem cego de nascença enxergar novamente. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, amados, que os vizinhos, as pessoas que conheciam aquele homem, vão começar a duvidar daquilo que Deus fez na vida dele. Ou seja, vão começar a duvidar. Às vezes a pessoa duvida do que Deus está fazendo na tua vida. Ou seja, a pessoa precisa entender isso. Olha só o que vai dizer aqui, no verso de número 8, do capítulo 9 de João. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Sou eu.
A minha vida era destruída, eu era um piguço, eu era um cachaceiro, eu era a pior pessoa, eu dava trabalho mesmo, eu sou essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Eu usava droga, eu passava a noite invernando, eu andava com más companhias, eu ia para Cracolândia, eu me envolvia com falsas amizades. Esse era eu. Um dia fui eu, mas Jesus me encontrou e esse era eu, porque hoje eu sou diferente. Ele transformou a minha vida. Não sou mais. Ou seja, Deus abriu a visão. Você está entendendo isso? Deus, Ele quer abrir a tua visão espiritual. Nós precisamos de um avivamento na nossa visão espiritual. Precisamos. Aquele homem tem a sua visão aberta e ele vai dizer: sou eu. Um dia eu fui cego, mas hoje eu posso ver e eu estou vendo a obra de Deus na minha vida. Era eu, não sou mais. Talvez você me diz: evangelista, antes eu andava com short curto, dava trabalho para minha mãe, a minha filha talvez está assim, talvez você já se envolveu com falsas amizades, tudo deu errado. Mas essa era você, minha irmã. Hoje você está sentada, ouvindo a palavra e sabendo que Ele abriu os teus olhos. Então por que não pode abrir os olhos daqueles que são seus também? Ô evangelista, eu preciso de mais. Tem pessoa que eu amo cega. Tem pessoa que eu quero no céu ficando na terra e descendo para o inferno. Tem pessoas assim do meu lado, à minha volta, sabe por quê? Porque essas pessoas também estão cegas. Que nem os discípulos. Não é o cego, não. Deus não mudou a vida dele, não. Não acredito, não. É você mesmo. Sou eu, gente. Eu mudei. Eu parei de mentir. Eu parei de roubar. Eu parei de traficar. Sou eu mudei. Mas eles não acreditam. Porque eles estão cegos também. Segundo tipo de pessoa cega. Primeiro, pessoas que estão do lado de Jesus, que pensam que enxergam. Segundo tipo de pessoa, pessoas que estão aí fora no mundo. As pessoas que veem você entrar e sair para a casa de Deus, você vindo, e que observam você entrar e sair. Pessoas que também estão cegas. E amados, a palavra do Senhor vai dizer que eles vão continuar. Olha só, verso 11. E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei cadê ele, porque eu não conheço ele. Esse cego não conhecia, Jesus conhecia. Ele era cego, ele sabia o nome. Não conhece Jesus. Ele não mereceu esse milagre. Ele não fez nada. Ele não pediu para ir até o tanque como aquele paralítico. Olha, não tem ninguém para me descer no tanque. Ele não fez nada. A misericórdia de Deus o alcançou. A misericórdia que dura e que perdura por toda a vida recaiu-lhe sobre ele. E por isso ele está dizendo: eu não sei quem é ele, mas eu sei que ele abriu os meus olhos. Eu não sei. E o que diz a palavra de Deus? Em Oséias 6,3: conhecei e continuamente buscai e conheceis a Deus. Conheçam e prossigam em conhecer a Deus. Ou seja, nós precisamos permanecer conhecendo, experimentando. Este homem não conhece, mas ele agora quer conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Quem é ele? Porque agora eu estou vendo, eu nem sei quem ele é. Eu não sei como é o rosto dele. Tem pessoas que falam que o olho de Jesus é azul, que o cabelo é liso, que ele é barbudo. Eu não sei, meu irmão. Eu não sei como Jesus é. Eu estou aguardando para ver junto com você.
Eu não preciso de um Jesus que eu posso ver, tocar e adorar pelo aquilo que eu vejo, porque eu sei que Ele é mais do que isso. Ele é invisível, mas é real. Ele é o Filho de Deus e é tudo que eu preciso saber. Eu não preciso de mais nada. Eu vou adorar o santo. Eu vou adorar uma imagem de um homem que eu nunca vi na minha vida. Eu não vou adorar um santo, porque Ele é santo. Não preciso adorar ninguém. Eu adoro Ele. Adoro Ele. Ele é. Eu não sou. Ele é. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem está dando comprovações disso. Mas, amados, eles vão pegar aquele homem. Porque Jesus fez aquele milagre em um dia de sábado. E você sabe, os fariseus, eles tinham uma rixa contra Jesus. Uma batalha. Jesus não tinha nada contra eles, mas eles batalhavam contra o mestre. Para destruir, eles não entendiam a Escritura. Eles passaram a vida clamando pelo Messias. E quando o Messias veio, eles o perseguiram. Tem pessoas que passam a vida clamando, e quando a coisa acontece, elas não percebem que está acontecendo. Passaram a vida, Senhor, envia o desejado das nações, o Messias, envia ele, nos livra do poder romano, nos livra. Mas quando o Messias apareceu, eles rejeitaram ele, mataram ele, crucificaram ele. Ou seja, aquele homem que agora vê, ele vai até os fariseus e ele vai passar por uma sabatina de pergunta. Olha, quem que foi que te abriu os olhos? Olha, Jesus, ele fez lodo e untou os meus olhos. E aqueles homens começaram a falar, não é possível. No dia de sábado, quem esse Jesus pensa que é? No dia de sábado curar? Não, isso está errado. Ele não é de Deus. E outras pessoas dizem, mas como assim? Como que ele não pode ser de Deus se ele está operando sinais? E houve uma dissensão. Houve um problema ali. Porque muitas pessoas não acreditavam no testemunho daquele homem. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, no verso de número 18, o seguinte: os judeus todos acharam, João 9:18, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Eles não estão acreditando. É como pessoa, você fala para ela, você insiste com ela, ô meu irmão, é desse jeito, é na palavra, está aqui, ó. Não sou eu não, não é opinião minha, porque no dia que for opinião minha, que eu não valorizar e ouvir a palavra, você pode ir embora. É palavra de homem, é palavra da carne, mas não é a minha opinião. É a estratégia, é a ação do Espírito Santo na tua vida, através da palavra do Altíssimo. É de Deus para a tua vida, não é da gente, é daquele que nos colocou para falar. Então, a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem falou, contou para eles, e olha só, verso de número 19, e perguntaram-lhes, eles chamaram os pais daquele homem, e perguntaram-lhes, o verso 19, dizendo, este é o vosso filho, que vos dizei ter nascido cego, como pois vê agora? E você tem que compreender, o problema aqui é maior do que você pensa, porque Jesus, ele curava alguns cegos, mas não cego de nascença. Então, quando as pessoas ouviam que Jesus havia curado, liberado a palavra, eles diziam que a vista daqueles homens estavam embaçadas, que Jesus foi lá e pegou talvez o colírio e passou no olho deles. Ou seja, eles não acreditavam. Mas contra evidências não tem argumentação. Não tem. O homem nasceu cego. Não tem como falar que aquele homem nasceu vendo. Não tem. Então o problema está aqui. Porque eles criticam tudo que Jesus ele faz.
Você vê pessoas pintando a igreja toda de preta, fazendo tanto de coisa com a obra de Deus, no altar de Deus, com a palavra, fazendo a mesma coisa. Não está valorizando aquilo que Deus fez. Não está. É como esses homens que estão fazendo a mesma coisa. Não. Ele não curou ninguém, não. Não curou, não. Ele não é de Deus. E olha só o que vai dizer aqui, no verso de número 20. Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho. Será que um pai e uma mãe conhecem o filho, sim ou não? Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ele tem condição de se defender. Ele tem condição de falar por ele mesmo. Você está percebendo algo? Que os fariseus também são cegos. Os discípulos, eles não conseguem ter a visão espiritual. Os vizinhos são cegos espirituais. Os fariseus que tinham que guiar também são cegos espirituais. E a palavra do Senhor vai dizer que a família desse homem também é cega. Veja o verso de número 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais também são cegos. Isso acontece muito. Às vezes o pai, a mãe, a pessoa, o parente está em outra religião e a família é a única que é empecilho. Porque por mais que as pessoas à nossa volta nos prive de buscar a Deus, quando a oposição ela se levanta dentro de casa, a coisa piora. A coisa piora. Marido, às vezes, é empecilho, a esposa é empecilho, o filho é empecilho, todo mundo é empecilho dentro de casa. Quando as pessoas que estão dentro da tua casa são cegas, a coisa fica pior. A coisa, ela desanda muito. Mas olha só o que esse jovem vai dizer, esse homem vai dizer, no verso 24. Chamaram, pois pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, porque curou ele no sábado. Jesus nem trabalhou, ele cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos do cego. Trabalhou? Não trabalhou, isso não é trabalho. E olha só, eles estão dizendo que Jesus é pecador. Verso 25, respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. Uma coisa eu sei, não sei se vocês estão falando a verdade ou mentira, mas eu fui cego a minha vida inteira, mas hoje eu consigo ver, porque ele me curou, porque ele abriu a minha visão espiritual. Você precisa ver, meu irmão. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você precisa voltar a ver. Você precisa ver. Ele está dizendo, eu não sei se ele é pecador, não. Não sei. Eu só sei que ele curou, que ele operou na minha vida. Só isso que nós precisamos entender. E para encerrar, nós já estamos caminhando para o final. Olha só o que vai dizer no verso 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu no verso 30 e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Verso 33. Desde o princípio do mundo, desde o princípio de tudo, nunca se ouviu
que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Nunca se ouviu. Nunca aconteceu. Desde a época de Adão, nunca se ouviu que um cego tivesse os seus olhos abertos. Talvez você me diga, evangelista, eu acho que o Brasil nunca foi tocado por um grande avivamento. Eu acho que nessa nação, nessa terra, nunca se houve um derramar verdadeiro, genuíno do Espírito Santo. Eu digo para você, o que nunca aconteceu está acontecendo agora, porque começa aqui e agora. Deus está nos avivando para que nós venhamos avivar essa nação. Ele está nos avivando. O que nunca aconteceu está acontecendo. Nós vamos ver a nossa família avivada. Nós vamos ver pessoas entregues não à morte, mas nos braços do Eterno. Nós vamos ver. Você vai contar o testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E esse homem, ele está ali, amados, pregando para fariseu, doutor da lei. Ele nem conhece Jesus. Ele só ouviu dizer que era Jesus. Ele não conhece. Mas ele está prosseguindo em conhecer o Senhor, a ponto de pregar para quem é religioso, a ponto de falar, visão espiritual aberta. A visão foi aberta. A pessoa que não conseguia compreender nada, agora está compreendendo. Eu não sei se você está vendo agora, não sei se você está vendo hoje, mas há um manancial de águas aqui. Jesus, no dia da festa, ele disse o quê? Quem tem sede, que venha até mim, beba. Venha até mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior para a vida eterna. Rios fluirão. Não adianta, meu irmão. Eu tenho dito muito isso, mas não adianta. Você está diante das águas. É necessário ter sede para beber. É necessário ter sede para matar a tua sede nesse manancial de água viva que vem do trono da graça de Deus. Hoje você precisa se fartar, você precisa beber, porque Deus está aqui. Amém? Para encerrar, amados. Olha só o que vai dizer aqui no verso de número 34. E eu encerro a palavra aqui, olha. Verso de número 34. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus um dia vai fazer uma declaração: todos aqueles que o Pai me dá, eles vêm a mim, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. De maneira nenhuma. Eu digo para você, por mais que você tenha milhares de situações na tua vida acontecendo agora, de maneira nenhuma Jesus vai te lançar fora. De maneira nenhuma Jesus vai te rejeitar, porque Ele está passando por aqui e Ele está dizendo: o mundo pode rejeitar vocês, mas eu não rejeito. Venham a mim, porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Se você crê nessa palavra, se coloque de pé. Se coloque de pé nesse momento. Aquele que vem ao Pai através do Filho através do Pai, de maneira nenhuma será lançado fora. Por isso que nessa manhã eu convido você a colocar a mão na altura do teu coração. Coloque a mão na altura do teu coração.
E nesse momento, eu quero ser muito simples nessa palavra com você. Eu quero perguntar para você: será que você anda cego? Será que você anda sem ver? Talvez você me diga: evangelista, eu preciso que os meus olhos espirituais se abram, porque eu estou enfraquecendo, eu estou desanimando, eu estou me entregando, os pontos estão na mesa, eu entreguei tudo. Talvez você está cego de novo. Um dia viu, mas agora está cego novamente. Talvez você diz assim: evangelista, as pessoas que eu amo estão cegas. Eu busco a mudança, mas não acontece. Todo mundo cego. Você pensou que talvez eu ia ministrar a respeito da cura, mas não. A ministração hoje entrou no teu coração a respeito daquilo que Deus quer de você. Você precisa ser mais espiritual. Você precisa ter a tua visão aberta. Hoje tem pessoas na carnalidade que não entendem as coisas de Deus. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você, porque talvez você está aqui cego, sem enxergar. Eu era cego, mas hoje eu posso ver. Eu posso enxergar. Você só vai continuar sendo cego se você quiser. Jesus, ele se manifestou para anunciar o ano aceitável do seu Pai. É por isso que eu convido você a voltar a ver. Meu irmão, não fica assim não, sem comunhão com Deus. Talvez nesse mês você não tomou a Santa Ceia, você não busca o Espírito Santo. Talvez você não vem na sexta-feira buscar mais a cura, porque você já perdeu a esperança. Talvez você não vem mais no domingo com a tua família, porque você já entregou a tua família. Talvez você não consegue mais, está cego. Está cego, está pedindo, que nem esse homem, pedindo, se humilhando. Não para Deus, mas para as pessoas. Hoje, eu convido você a voltar a ver. Olha só o que Deus fez na tua vida. Olha só o que Deus operou em você. Olha só, você não é a mesma pessoa. Aquela pessoa ignorante, raivosa, briguenta, ficou para trás. Hoje as pessoas se inspiram em você, evangelista, mas eu nem prego, eu nem toco, eu nem fico em pé na igreja como obreiro. Mas, meu irmão, você está entrando na casa do Altíssimo. Você é espelho daquele que deu a vida por você. As pessoas estão te vendo. Não negligencie isso. Para com isso. Você não é cego. Você está vendo porque Ele te curou. Ele abriu a tua visão espiritual. Hoje nós temos o Espírito Santo. Por isso, nesse momento eu convido você a começar a olhar para o trono mais uma vez. Então, nesse momento, você que quer enxergar isso, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero buscar o Espírito Santo com toda a igreja. Se você quer ver o trono, se você quer ter os seus olhos abertos espirituais, se você quer voltar a falar em línguas, a ter o ministério do Espírito Santo envolto sobre a tua vida, venha para cá. Estamos aqui, a fonte está aqui. Você vai morrer de sede se você quiser. Mais uma vez eu digo a você: vem beber, vem para cá, vem para a presença. Talvez você perdeu muito na tua vida. Talvez você está aqui e está enfrentando perdas agora. Mas eu digo a vocês, eu digo a você, meu irmão, hoje Deus está prometendo um avivamento. Ah, meu irmão, Ele está prometendo, Ele está dizendo: eu derramarei naqueles dias o meu Espírito sobre toda a carne. Ele disse, não sou eu, Ele disse, Ele vai derramar, não a conta-gotas, não há doses homeopáticas. Ele vai inundar, Ele vai mandar a chuva seródia, a temporã, e nós seremos saciados. Mas você precisa entregar. Entrega agora. Deixa esse sofrimento para lá, meu irmão. Você tem um Deus forte, um Deus que levanta em teu favor no dia da angústia. Levanta a tua cabeça. Para de chorar.
Porque não há Deus que opere livre como o teu Deus. Não há Deus que faça como o teu Deus. Por isso, nesse momento, eu convido você a buscar como nunca. Eu convido você a se entregar como nunca. Então, nesse momento agora, erga suas mãos bem alto e olha assim comigo, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, me perdoe pelas minhas falhas. Eu um dia estive cego, mas hoje eu vejo e eu estou vendo o agir do Senhor na minha vida.